como configurar o sistema para estruturar o registro 0210 consumo específico padronizado. No registro 0210 consumo específico padronizado é escriturado com base no cadastro da lista de materiais do sistema. Até dezembro de 2017, esse registro devia ser apresentado caso existisse produção e ou consumo nos registros K230 e K235 e K250 K255. Tá? Então, produção e ou consumo na produção interna e na produção efetuada por terceiros. Né? A partir de janeiro de 2018, a obrigatoriedade da apresentação desse registro fica a critério de cada unidade da federação, caso exista produção e ou consumo nos registros K230, 235, K250 e K255. Tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a escrituração do registro 0210 passou a ser opcional. Tá? Então, caso a sua unidade da federação ela obrigue a sua empresa a fazer a escrituração, você tem que marcar para fazer a escrituração do registro 0210. Caso contrário, você desmarque, o sistema não vai fazer a escrituração do registro 0210. Importante você conversar aí com o seu contador sobre isso, se a sua empresa está obrigada a fazer a escrituração do registro 0210. E você pode também formalizar uma consulta na Cefaz, né, da sua unidade da federação, para entender se a sua empresa está obrigada a escriturar o registro 0210. Quais processos produtivos geram escrituração do registro 0210? O registro 0210 ele só é escriturado nos seguintes processos produtivos. Produção interna, que é escriturada nos registros K230 e K235. Produção interna com materiais de terceiros, que também é escriturada nos registros K230 e K235. E produção efetuada por terceiros, que é escriturada nos registros K250 e K255. Logo, o registro 0210 ele não é escriturado em todos os demais processos produtivos, né, que foram apresentados aqui no manual do usuário. Então, ele não é escriturado na produção conjunta interna, registros K290, K291, K292, produção conjunta efetuada por terceiros, escriturada nos registros K300, K301 e K302, desmontagem de produtos, escriturado nos registros K210 e K215, e reprocessamento de produtos, escriturado nos registros K260 e K265. Logo, para que o registro 0210 seja escriturado, é importante que o sistema esteja configurado corretamente, né, para tratar os processos de produção interna com materiais terceiros e produção efetuada por terceiros. Nós temos artigos aqui no manual do usuário que trataram aí, que explicaram como configurar o sistema para tratar esses processos produtivos. Quais são os tipos, né, de produto que podem ser escriturados no registro 0210? Então, no registro 0210 só podem ser escriturados como insumo os produtos que têm o tipo de produto SPED fiscal 00, mercadoria para revenda, 01, matéria-prima, 02, embalagem, 03, produto em processo, 04, produto acabado, 05, subproduto, ou 10, outros insumos. Então, é importante você revisar os tipos de produto dos insumos consumidos, né, nas ordens de produção internas e nas ordens de produção efetuadas por terceiros para a correta escrituração do registro 0210. Como são escriturados os campos do registro 0210? Primeiro, o código do item componente /insumo. Tá? Então, nesse campo, o sistema ele escritura todos os componentes da lista de materiais com as seguintes características. O componente não é um subproduto, o componente não é um coproduto, o componente ele não é um item fantasma. Tá? Quando se trata aí de um item fantasma, o sistema ele desce na lista de materiais para localizar os componentes que devem ser escriturados. Se localizar componentes fantasmas no nível 2,
o sistema continua descendo nos níveis da lista de materiais para localizar os insumos que devem ser escriturados até não encontrar mais nenhum componente fantasma, ok? O componente também ele não é alternativo, tá? Então somente o componente preferencial é escriturado no registro 0210. O componente alternativo ele pode ser escriturado nos registros K235 e K255 se ele for consumido aí na ordem de produção, mas nesse caso deve apresentar o produto preferencial no campo código do insumo que foi substituído, ok? Então somente o insumo preferencial, né, é escriturado no registro 0210. E por fim, o componente ele não pode ser um serviço de industrialização por encomenda em terceiros. Essa configuração é feita no cadastro produto, lá na aba PCP, marcando o campo serviço de industrialização em terceiros. Em nossa base de treinamento, podemos considerar como exemplo o produto SPET1, serviço de tratamento térmico do parafuso XP1. Tá? Então aqui na nossa base de treinamento, podemos considerar esse produto, que é um serviço de produção em terceiros, serviço de tratamento térmico do parafuso XP1. Eu vou editar ele aqui, e aqui nos parâmetros de PCP, ele está com esse campo aqui marcado, olha, serviço de industrialização em terceiros. Então os produtos com esse campo marcado não são escriturados no registro 0210, ok? Vamos falar agora sobre a quantidade, né? A quantidade do item componente / insumo para se produzir uma unidade do item composto resultante. A quantidade do componente escriturada ela é calculada como quantidade do componente escriturada é igual à quantidade necessária padrão dividido pela quantidade base da lista de materiais, sendo que a quantidade necessária padrão ela é a soma da quantidade necessária teórica e a quantidade de perda normal. Então a quantidade base da lista de materiais é definida na lista de materiais e a quantidade necessária padrão é calculada para cada componente da lista de materiais. Nós podemos ver aqui na nossa base de treinamento, nós podemos acessar a lista de materiais do produto bobina, né? E aí podemos ver entender aí como que o campo quantidade foi definido para os componentes da bobina, tá? Então vamos pesquisar aqui bobina, bobina sacola plástica, vou acessar aqui a lista de materiais da bobina sacola plástica. O produto ele pode ter mais de uma lista de materiais, tá? A lista de materiais que foi definida como padrão para o bloco K foi a lista 01, nós vamos falar isso daqui a pouco aqui no artigo, o que significa aí essa lista padrão bloco K. Aqui eu vejo aqui os componentes, tá? Que estão presentes aí na lista de materiais do produto. Eu vou editar aqui o primeiro componente, o polietileno de alta densidade, e aí vamos checar aqui os campos, né? Então olha só, eu tenho aqui a quantidade necessária teórica de 40 kg. Aqui eu tenho a quantidade de perda normal, então eu informei aqui uma perda normal de 1 kg para esse componente. Isso equivale a um percentual de perda normal de 2,439. Então a minha quantidade necessária padrão aqui é de 41 kg, tá? Então essa é a quantidade necessária padrão aqui que está sendo informada aqui no nosso artigo, né? A quantidade necessária teórica mais a quantidade de perda normal. Como a quantidade do componente que é escriturada para se produzir uma unidade, né, do item resultante, né, essa quantidade necessária aqui padrão de 41 quilos, ela tem que ser dividida pela quantidade base, né, da lista de materiais, né? Normalmente a quantidade base da lista de materiais, na maioria dos casos, ela é 1, né?
mas em alguns casos essa quantidade base ela pode ser diferente de 1, que é o caso aqui do nosso exemplo, tá? Então a nossa bobina sacola plástica, ela tem aqui uma quantidade base aqui na lista de materiais de 100, tá? Então no momento da escrituração o sistema ele vai dividir, né, a quantidade necessária com a perda, né, normal de 41 kg por 100, para calcular aí a quantidade necessária que vai ser escriturada lá no registro 0210, que é a quantidade necessária para se produzir uma unidade, né, do item resultante, que é a minha bobina sacola plástica, ok? Avançando um pouquinho mais aqui, nós temos a perda barra quebra normal percentual do insumo barra componente para se produzir uma unidade do item composto barra resultante. Então a perda normal percentual é preenchida com a informação do campo percentual de perda normal do componente da lista de materiais. Tá? Então se eu editar aqui novamente o polietileno de alta densidade, a gente vai localizar esse campo lá na tela de edição de componente, a lista de materiais. Tá? Importante destacar que o que é escriturado é o percentual, tá? No registro 0210, então vai ser escriturado esse percentual aqui de 2,439, e quando eu estou informando aqui a perda normal, isso vai ser visto um pouco mais à frente no nosso artigo, eu tenho duas formas de informar essa perda. Uma é informando o percentual, então eu posso informar aqui um percentual de 1%, por exemplo, e aí o sistema calcular a quantidade de perda normal para mim aqui e calcular a quantidade necessária padrão, né, somando a quantidade necessária teórica com a quantidade de perda normal, ou eu posso informar a quantidade de perda normal diretamente, né, como tinha sido informado. Então eu posso informar aqui que a minha perda normal vai ser de 1 kg. E aí informando dessa maneira aqui, ó, o sistema ele calcula o percentual de perda normal. Tá? Então ele considera a quantidade digitada aqui nesse campo, calcula a quantidade necessária padrão aqui, 41 kg, e ele calcula o percentual de perda normal, tá? Sempre colocando como base para fazer essa conta a quantidade necessária padrão. Tá? Então esse percentual aqui ele equivale à perda de 1 kg dividida pela quantidade necessária padrão de 41 kg, certo? Esse percentual de perda normal ele nunca pode ser igual a 100%, tá? Ele é sempre menor do que 100%. Voltando aqui para o nosso artigo, qual lista de materiais é escriturada no registro 0210? Então, cada produto só pode ter uma única lista de materiais escriturada no registro 0210. Para facilitar o tratamento de produtos que sofrem revisões na lista de materiais, o sistema NOMOS ele permite a criação de múltiplas listas de materiais para um mesmo produto. Entretanto, somente uma lista de material deve ser definida como padrão para a escrituração do bloco K. Caso seu produto tenha mais de uma lista de materiais, você terá que escolher uma lista de materiais padrão para o bloco K, utilizando o submenu definir como lista padrão para o bloco K, destacado na imagem abaixo. Então aqui na imagem a gente tem esse submenu aqui em destaque na tela lá de listas de materiais, definir como lista padrão para o bloco K. Nós podemos ver isso aqui na nossa base de treinamento, né? O nosso produto bobina sacola plástica ele tem 3 listas de materiais aqui, tá? A gente tem aqui na tabela aqui de lista de materiais, a gente tem 2 colunas, olha, padrão produção e padrão bloco K, tá? Então padrão produção ele já existia, tá? Antes aí das alterações recentes que foram feitas para o projeto do bloco K. Somente uma lista pode ser padrão para produção, no caso aqui a lista 01 ela é padrão para produção, e essa é a lista que vai ser sugerida pelo sistema no momento em que eu criar uma ordem de produção para esse produto, tá? E agora nós criamos também a lista padrão bloco K.
Normalmente a lista padrão produção vai ser a sua lista padrão bloco K também, tá? Mas em algumas situações especiais pode ser que a tua lista padrão produção tenha que ser diferente da padrão bloco K. Isso vai ser explicado mais à frente. Então aqui nesse exemplo, a nossa lista 01, ela também foi definida como lista padrão bloco K, tá aqui como sim, tá vendo? Quando eu clico aqui, já aparece aqui as opções, tá? Quando eu clico aqui na lista, então aparece duas opções, ó, definir como lista padrão para a produção e definir como lista padrão para bloco K. Então quando eu clico aqui em qualquer lista aqui do meu produto, agora eu tenho como opção definir a lista padrão para produção e definir como lista padrão para o bloco K. E lembrando que somente uma lista de materiais pode ser padrão para produção e somente uma lista de materiais pode ser padrão para o bloco K, e que na grande maioria das vezes a lista padrão para a produção e para o bloco K será a mesma, ok? Voltando aqui para o nosso artigo, a lista de materiais escriturada no bloco K ela pode ser revista em períodos de apuração distintos. Então, no sistema Nomus é possível, né, rever a lista de materiais padrão para o bloco K de um produto em períodos de apuração distintos. Mas atenção, essa funcionalidade ela deve ser usada com muito cuidado, pois a Cefaz admite a mudança do consumo específico padronizado de um produto em períodos de apuração distintos somente em casos especiais. Tá? Então aqui, para a gente entender aí como que são as orientações da Receita Federal, da Cefaz, cabe destacar algumas perguntas respondidas pela Receita Federal sobre essa questão. Tá? Então, pergunta aqui, olha, uma empresa trabalha com projetos por encomenda, em que são fabricadas estruturas projetadas de acordo com a necessidade do cliente. Internamente, as estruturas possuem um único código de item. Como informar o registro 0210 nesse caso? Então a resposta como a atividade econômica é fabricar produtos por encomenda, onde cada encomenda / produto possui características diferentes, composição física, custo, preço de venda, deve-se atribuir códigos específicos para cada projeto / encomenda / produto, pois são produtos diferentes. Tá? Então, a partir dessa resposta aqui, pode-se entender que, no caso da produção sob encomenda, que é preciso criar um código de produto diferente, né, para cada produto fabricado sob encomenda. Né? Não se poderia ter um único código de produto com várias listas de materiais, né, e cada lista de materiais fazendo referência a uma encomenda do meu cliente, por exemplo. Ok? Outra pergunta aqui, como informar listas técnicas não padronizadas, como no caso de produtos que demoram meses para serem fabricados e a lista técnica sofre alterações no decorrer da construção do produto. Podemos enviar a lista técnica diferente no registro 0210 para o mesmo produto a cada mês? Por exemplo, na construção de embarcações, a quantidade e a variedade de insumos aumentam na lista técnica, registro 0210, até a conclusão da construção. Portanto, os meses posteriores à primeira entrega do expediente fiscal compreenderiam mais insumos registrados no registro 0210. Resposta: o consumo específico padronizado, registro 0210, deve refletir o que está previsto no projeto do produto a ser fabricado. No caso em questão, fabricação de embarcações, e considerando que essa embarcação pode durar por vários períodos de apuração, que a fabricação, né, dessa embarcação pode durar por vários períodos de apuração, considerando ainda que pode haver alteração no projeto, com a inclusão de mais insumos, a lista de insumos a serem utilizados no registro 0210 poderá ser diferente, com mais insumos em períodos de apuração distintos. Entretanto, caso ocorra substituição de insumos, quando do consumo efetivo, K235, a lista de insumos a serem consumidos no 0210 não deve ser alterada, informando-se, quando do consumo efetivo, qual foi o insumo substituído, no K235. Tá, então, nessa resposta aqui, já se admite que, em alguns casos especiais, aqui é um caso
de fabricação de embarcações, em que a lista de materiais, né, escriturada no registro 0210, ela pode mudar, né, de um período de apuração para o outro, tá? Num caso especial. Tá? Então tem que verificar se o caso da sua empresa, se for fabricação de embarcações, a sua empresa ela já está inserida nesse caso especial, mas a sua empresa pode ter algum outro processo produtivo que seja similar à fabricação de embarcações, que tenha uma necessidade similar e que possa se enquadrar, né? Na dúvida é importante, recomendável, né, consultar aí a Cefaz, né, se faz sentido você escriturar o seu registro 0210 com listas de materiais diferentes em períodos de apuração diferentes. Outra pergunta aqui, de acordo com a resposta da questão acima aqui, a 16.2.2.15, a lista de insumos a serem utilizados no registro 0210 poderá ser diferente, com mais insumos, em períodos de apuração distintos, no caso de fabricação de embarcações. Considerando que essa fabricação pode durar por vários períodos de apuração e considerando ainda que pode haver alteração no projeto, com a inclusão de mais insumos. Com base nesta afirmação, a lista de insumos a serem utilizados no registro 0210 poderá ser diferente, com mais insumos, em períodos de apuração distintos. Também no caso de fabricação de outro tipo de produto, exemplo, calçados, cujo processo produtivo não dura por vários períodos de apuração, mas que a partir de um determinado período foi acrescentado apenas um insumo, detalhe, enfeite, a mais no produto. Interessante essa pergunta, né? E a resposta, conforme resposta do item 16.2.2.15, o consumo específico padronizado, registro 0210, deve refletir o que está previsto no projeto do produto a ser fabricado. Regra geral, quando se agrega um novo insumo, sem ser substituição, né, teríamos um novo produto resultante, um novo código, uma vez que esse produto resultante teria suas características alteradas, composição, custo, preço, etc., e de tal forma que pudéssemos diferenciar o produto antigo do novo produto. Portanto, os consumos específicos padronizados relativos a períodos de apuração distintos seriam relativos também a produtos resultantes distintos. Como exceção, podemos citar o caso da fabricação de embarcação, onde o código do produto resultante é o mesmo em períodos de apuração distintos. Entretanto, caso essa agregação do novo insumo não resulte em um novo produto resultante diferente, novo código, né, de produto, seria admissível termos listas de consumo específicos padronizados diferentes em períodos de apuração distintos, o que seria justificável numa eventual auditoria fiscal. Tá? Então, nessa resposta aqui, já se abre um pouco mais de margem, né? Já se flexibiliza um pouco mais, né? A possibilidade de você modificar, né, a sua lista de materiais escriturada de um período de apuração para o outro, que é exatamente o que o cliente perguntou aqui, né? Ele falou, olha, eu tenho um calçado meu que tem um código, por exemplo, 1390, e a partir de um determinado momento eu decido acrescentar um detalhe, um enfeite a esse calçado, que é um insumo a mais na fabricação dele, mas eu não pretendo mudar o código desse produto, ele vai continuar sendo 1390, eu não vou criar um novo código para esse produto no meu sistema. Então, nesse caso, eu posso alterar a minha lista de materiais, incluindo esse novo insumo a partir de um determinado período de apuração, mantendo o mesmo código de produto. E aí, pela resposta aqui, entende-se que é admissível isso, né? Nesse exemplo que foi colocado, tá? Se você não criar um novo código para o seu produto, o que teria que ser justificado numa eventual auditoria fiscal, né? Então é importante você ter um controle aí das revisões das suas listas de materiais, né? Para que numa eventual auditoria fiscal, se for questionada essa questão, olha, por que a lista de materiais desse produto aqui, sei lá, na escrituração de janeiro era essa daqui e na escrituração de maio passou a ter esse detalhe, enfeite. Aí você tem que ser capaz de explicar, né, que mudou, revisou o projeto do produto, você adicionou esse detalhe, enfeite, mas que
você decidiu não alterar, né, o código do seu produto simplesmente por conta da adição desse enfeite no seu produto, ok? E aí, por fim, achei interessante destacar mais uma pergunta e resposta aqui. A empresa trabalha com diversas versões de listas técnicas para o produto acabado. Por exemplo, a lista técnica A para o produto X, com vigência entre 10 de janeiro, 1 de janeiro, desculpa, de 2016 a 10 de janeiro de 2016, com os insumos 1, 2, 3 e 4. Por falta do produto 4, a lista técnica A foi alterada para a lista técnica B, com vigência de 11 de janeiro de 2016 a 31 de janeiro de 2016, com os insumos 1, 2, 3 e 5. Como devemos apresentar o registro 0210 no período de apuração de janeiro de 2016? Considerando que a lista técnica A será utilizada somente em janeiro, posso, a partir de fevereiro, passar a utilizar a lista técnica B? Podemos alterar o registro 0210 de um mês para o outro, ou o registro 0210 é inalterável? E a resposta considerando o exemplo citado, em janeiro seria utilizada a lista A no 0210, e quando do consumo efetivo, lá no K235, do insumo 5, né, seria informado que ele substituiu o insumo 4. Tá? Então, o insumo 5, aqui em janeiro, né, ele seria considerado como um insumo alternativo, né, ao insumo 4, no período de apuração de janeiro. Como a lista B será permanente a partir de fevereiro, teria justificativa a alteração da lista entre períodos 0210. Caso a unidade da Federação de Estabelecimento Informante dispense a informação, né, a escrituração do registro 0210, não se deve apontar a substituição de insumos. Então aqui é mais um exemplo de pergunta e resposta que também se abriu aí a possibilidade, né, de você, a partir no caso aqui, a partir de fevereiro, né, de 2016, você trabalhar com a lista B, né, que a lista B não tem mais o insumo 4, só tem o insumo 5, porque eu parei de utilizar o insumo 4. Tá? Então é mais um exemplo em que é admitida aí, uma lista de materiais diferente, né, em períodos de apuração distintos. Só é importante que você tenha uma rastreabilidade, né, das mudanças que aconteceram na sua lista de material, e numa eventual auditoria fiscal você seja capaz de explicar, né, por que a sua lista de material ela mudou ao longo do tempo. Né? Então, aqui no cadastro do produto, em que você pode definir múltiplas listas de materiais, se a sua lista de material mudar, né, de um período de apuração para o outro, é interessante você aqui na descrição da lista de material, você colocar uma descrição que deixe claro, né, o que mudou, né, naquela lista de materiais, a partir de quando aquela lista de materiais mudou. Você pode colocar aqui a data, né, o período, né, o mês de apuração, a partir de quando essa lista de materiais passou a ser como padrão, passou a ser definida como um padrão para a escrituração do bloco K. Dessa forma você fica mais preparado, né, caso você tenha um produto em que a sua lista de materiais evolua, né, sofra revisões com o tempo, você fica mais preparado numa eventual auditoria fiscal, você explicar por que o seu registro 0210 ele sofreu alterações, né, de um período de apuração para outro. Ok? Então aqui no nosso artigo apresentamos só um passo a passo aqui. Se você precisar revisar, né, a lista de materiais padrão para o bloco K, qual o passo a passo que você deve seguir? Então você seleciona a lista de materiais padrão para o bloco K atual, muda o seu nome e descrição e clica em salvar como nova lista. Depois, com a nova lista criada, você clica na lista recém-criada e utiliza o submenu definir como lista padrão para o bloco K. Tá? Então bem tranquilo, né? Você seleciona aqui a sua lista padrão para o bloco K, que no caso aqui é a 01. Aí você define aqui um novo nome e descrição para ela. Por exemplo, lista alternativa a partir de, vou botar aqui, a partir de
fevereiro de 2019, por exemplo, tá? Salva como uma nova lista. Aí eu vou ter agora uma nova lista aqui criada, e aí eu posso clicar nessa lista e definir ela como padrão para o bloco K. E aí, quando eu faço isso, né, a partir desse momento, todas as escriturações que forem feitas a partir desse momento de bloco K vão considerar essa lista aqui 04 como uma lista padrão escriturada lá no registro 0210, ok? Voltando aqui para o nosso artigo, como utilizar os componentes preferenciais e alternativos. Os componentes preferenciais e alternativos eles devem ser utilizados para tratar insumos interdependentes. Insumos interdependentes são os insumos em que um aumento da participação de um insumo resulta na diminuição da participação de outro ou de outros insumos. Nesse caso, quando se tem insumos interdependentes, deverá ser eleito um insumo de cada agrupamento interdependente para a informação do total de consumo específico padrão. E todos os demais insumos do grupamento interdependente serão considerados substitutos. Nos registros K235 e K255, os insumos substitutos são escriturados no campo código do item componente / insumo, e o campo código do insumo que foi substituído é escriturado com o código do produto referente ao insumo substituído, que é o produto preferencial da lista de materiais, tá? Por exemplo, considere a lista de materiais abaixo, que é da nossa bobina. Desculpa, não é da bobina, é do aditivo para concreto granel. Então, nessa lista de materiais aqui, nós definimos insumos preferenciais e alternativos, tá? Nós podemos acessar aqui na nossa base de treinamento. Vamos pesquisar aqui o nosso produto aditivo. É o aditivo para concreto granel, né? Tá aqui ele. Vamos acessar aí a lista de materiais desse produto. E aí, na lista de materiais desse produto, nós trabalhamos aí com componentes preferenciais e alternativos. Esse produto só tem uma lista padrão. E aqui eu tenho o SFAV. O SFAV foi definido como um item preferencial com a quantidade de 7 kg. Eu defini aqui o SFAV alternativo 1 também com a quantidade de 7 kg. Então, o SFAV alternativo 1 é um componente alternativo ao meu SFAV. Tá? Então, o SFAV e o SFAV alternativo 1 eles estão dentro do mesmo grupo de insumos interdependentes. Tá? E eu decidi eleger o código MP28 SFAV como sendo o meu produto principal, que vai ser o preferencial desse grupamento aí de insumos interdependentes. Ok? Voltando aqui para o nosso artigo, veja que o componente MP36 SFAV alternativo 1 ele é alternativo e seu componente preferencial é o SFAV MP28. Se o MP36 SFAV alternativo 1 for consumido em uma ordem de produção interna, a escrituração no registro K235 ficará assim. Então, no K235 eu vou ver o código do SFAV alternativo, que foi o insumo consumido, e aqui no campo código do insumo que foi substituído, eu vou ver o código do SFAV, o MP28, que foi o meu insumo que foi substituído. Tá? Então aqui eu estou explicando isso aqui. Tá? E para utilizar os componentes preferenciais e alternativos, basta seguir os passos abaixo. Acessar a lista de materiais do produto, adicionar um componente preferencial marcando o campo preferencial, e adicionar os componentes alternativos marcando o campo alternativo e escolhendo o componente preferencial. Tá? Então aqui na nossa lista de materiais eu tenho o SFAV, que é o meu componente preferencial. Ele aqui dentro do quadro, aqui, ó, componente preferencial alternativo, ele está marcado como preferencial, ok? Então tem que primeiro adicionar, né, ou eleger o meu componente preferencial. Aí depois eu edito aqui o meu componente que vai ser o alternativo,
e aí dentro aqui do quadro componente preferencial alternativo, eu marco ele como alternativo e eu escolho aqui quem é o componente preferencial dele, tá? Então, o meu SFAV é alternativo 1, coloquei aqui a quantidade necessária teórica, a mesma quantidade do meu produto preferencial, 7 kg, ele tem como alternativo, ele é alternativo, né, ao MP28 SFAV, ok? Voltando aí para o nosso artigo, ao gerar uma ordem de produção com componentes preferenciais alternativos, o sistema irá empenhar os componentes preferenciais e alternativos nessa ordem. Ao fazer a requisição dos materiais para essa ordem, você poderá escolher o insumo que deseja consumir, dentre o preferencial e suas alternativas. Então, não precisa ser só um alternativo, tá? Pode ser N insumos alternativos. E quando eu vou requisitar os materiais para a ordem, eu posso requisitar somente preferencial, somente um alternativo, ou parte de um preferencial, parte de um alternativo, não tem problema. O sistema está preparado para todos esses cenários mais complexos, tá? Nós podemos fazer um exemplo aqui, né? Nós podemos criar uma ordem de produção aqui para o aditivo para concreto granel. Vou criar aqui uma ordem de 100 kg. Vou emitir essa ordem em 1 de janeiro de 2019. Data de entrega também para 1 de janeiro de 2019. Vou gerar aqui a minha ordem. E aí, na lista de empenhos da ordem, eu já vou ver aqui o meu componente preferencial, o SFAV, e vou ver também o meu componente alternativo, o SFAV alternativo 1. Ok? E aí lá na tela de requisição de materiais para essa ordem, se eu carregar aqui os meus empenhos, né, eu vou ver o meu componente preferencial, o SFAV, e vou ver o meu componente alternativo, o SFAV alternativo 1. Como padrão, o sistema ele sugere sempre que você faça a requisição no teu componente preferencial. Então o sistema está sugerindo, olha, faça a requisição aqui de 7 kg do SFAV, que é o teu componente preferencial. Mas você pode mudar isso aqui, você pode, por exemplo, escolher requisitar os 7 kg aqui do SFAV alternativo 1. Ou você pode fazer diferente, eu vou requisitar aqui 3 kg do SFAV preferencial e 4 kg aqui do meu SFAV alternativo 1, sem problemas, tá? Salvo aqui, o sistema ele faz as movimentações de produção, de requisição, e se eu acessar aqui as movimentações, eu vou ver que foram feitas duas requisições, uma requisição aqui de 3 kg do SFAV e 4 kg do SFAV alternativo 1, ok? Voltando aqui para o nosso artigo, aqui é interessante destacar algumas perguntas respondidas aí pela Receita Federal sobre essa questão, tá? Primeira pergunta é: quando um insumo substituto estiver substituindo outros dois insumos de lista técnica, como informar no bloco K? Resposta: quando um insumo estiver substituindo dois ou mais insumos previstos no 0210, temos a figura dos insumos interdependentes. Neste caso, no registro 0210, consumo específico padronizado, deve ser eleito um dos insumos para representar o conjunto de insumos interdependentes, tá? Então, sempre tem que ser eleito um e somente um insumo como preferencial para representar o conjunto de insumos interdependentes. Beleza? Outra pergunta: na estrutura do produto, devo considerar lista técnica alternativa? Resposta: a lista técnica alternativa se refere a insumos substitutos da lista técnica principal. Os insumos substitutos não devem ser informados no registro 0210, e sim no registro K235, quando do consumo efetivo, informando o insumo que foi substituído, tá? Então, a partir dessa pergunta e resposta, fica claro, né, que os insumos substitutos, né, que no caso aqui do sistema NOMOS são os alternativos, né, eles não são escriturados, não devem ser escriturados no registro 0210.
e quando eles forem consumidos no processo produtivo, eles são escriturados no registro K235, tá? E fazendo menção lá no código do produto do insumo substituído, né? Fazendo menção ao código do produto preferencial da minha lista de materiais. Outra pergunta e resposta a empresa utiliza insumos que não constam na lista técnica. Como proceder? Resposta: o consumo de insumo efetivo K235 que não conste do consumo de insumos padronizados 0210 deve ser informado como insumo substituto, identificando o insumo que foi substituído. Tá, pessoal? Então, assim, se o material foi consumido na ordem de produção, se ele não se enquadra em nenhum caso especial, tem alguns casos especiais, tá? Consumo de produto intermediário na ordem, por exemplo, uma lixa em uma fábrica de móveis, uma lixa, ela não é um produto intermediário não é escriturado no registro 0210. Tem outro caso especial também que vai ser tratado, vai ser explicado em outro artigo. Por exemplo, se você tem um componente em que ele é consumido na sua produção, tá? Mas você não consegue controlar o estoque dele porque ele é controlado por Kanban na sua fábrica. Existe previsão para você não escriturar no K235 componentes dessa natureza. Isso vai ser visto em outros artigos aqui do nosso manual. Mas, via de regra, se o componente foi consumido na ordem de produção, ele tem que constar lá na lista de materiais escriturada, né, no registro 0210 como um insumo, ou ele tem que ser uma alternativa, né, ele tem que estar substituindo um insumo que foi marcado como preferencial lá na minha lista de materiais padrão para o bloco K, ok? E aí vamos à última pergunta e resposta que eu selecionei aqui, interessante. A ficha técnica do meu produto XXX é composta pelos itens A, B, C, D, E e F, sendo que o componente D é igual a E é igual a B, F é igual a A. Ou seja, para produzir o meu item XXX, eu utilizo somente 3 itens. Minha ficha técnica será informada com os 6 itens, pois não tenho como controlar a substituição. Portanto, no decorrer do mês, teremos produção feita com os itens A mais B mais C e casos com produção D mais E mais F, e assim sucessivamente. Isso é permitido? Resposta: o consumo específico padronizado 0210 deve se referir apenas aos insumos A, B e C. Quando do consumo efetivo dos insumos D, E e F, escriturados no K235, a informação dos insumos substituídos A, B e C poderá ser obtida pelo programa extrator de dados que gerará as informações do bloco K e registro 0210. Sabendo que D substitui A, E substitui B, F substitui C, então, sim, resumindo, aqui ele falou o seguinte: olha, ele elege como os seus insumos preferenciais dos grupamentos interdependentes o A, B e C, e se você utilizar o D, E e F, você vai ter que falar que o D está substituindo o A, o E está substituindo o B e o F está substituindo o C, ok? Caso a unidade da federação de estabelecimento informante dispense a informação do registro 0210, não se deve apontar a substituição de insumos. Beleza, pessoal. Um parênteses aqui. Como tratar o consumo de insumo não previsto na lista de materiais padrão bloco K? Então, em algumas situações, pode acontecer da produção, da ordem de produção, né, já ter sido gerada, e por alguma razão eu preciso consumir algum insumo que não foi previsto na lista de materiais padrão da ordem. Nesse caso, se a ordem de produção ainda não tiver sofrido nenhuma movimentação de estoque, você pode avaliar a utilização da função especial, aplicar esta lista de materiais em todas as ordens de produção não iniciadas. Tá? Essa função especial, vou mostrar aqui, ela fica aqui, olha, lá em produtos, a gente tem que acessar a lista de material do produto, tá?
Então vou acessar aqui a lista de materiais do meu aditivo para concreto granel. Vou imaginar que eu gerei uma ordem, né, aqui com esses componentes aqui, e num dado momento eu percebi que, olha, eu tenho um SFAV alternativa 2 aqui, que deveria estar nessa lista de materiais aqui, como mais uma alternativa ao meu SFAV. Mas eu já gerei minha ordem, né? Minha ordem já está gerada e já foi empenhada aqui esses componentes na ordem. Tá? Então eu poderia aqui adicionar um item à minha estrutura, que seria aqui o SFAV alternativa 2. Vamos adicionar ele aqui. SFAV alternativa 2. Vou colocar aqui também como 7 kg, tá? Para seguir o padrão do produto preferencial. Vou marcar ele aqui como alternativo. O sistema já selecionou aqui que o preferencial é o SFAV, que é o único produto preferencial aqui nessa lista. Aí eu vou salvar. Tá? E com isso agora eu tenho mais uma alternativa aqui, né, para o meu SFAV. Tenho duas alternativas agora para ele. E eu poderia usar essa função especial aqui, olha, aplicar esta lista de materiais em todas as ordens de produção não iniciadas. Tá? Então, ao usar essa função especial, o sistema vai avaliar todas as ordens de produção que ainda não tiveram nenhuma movimentação de estoque e vai excluir os empenhos dessa ordem e gerar os empenhos novamente dessa ordem aqui, considerando essa nova lista de material aqui que foi criada. Tá? Só que o caso da nossa ordem, né, a nossa ordem nós já criamos, liberamos, requisitamos material. Então ela já está em produção, né? Então eu não consigo mais atualizar a lista de empenhos dessa ordem. Então, caso a ordem de produção já tenha sofrido movimentação de estoque, você poderá empenhar um insumo diretamente na ordem e requisitar esse insumo para a produção. Nesse cenário, o insumo que foi requisitado para a ordem precisará ser adicionado à lista de materiais padrão para o bloco K do produto da ordem, preferencialmente com um insumo alternativo. Tá? Então, voltando lá para a nossa ordem, né? Vamos imaginar que a nossa ordem lá, que já foi requisitado os materiais para ela, né? Tanto o SFAV como o SFAV alternativo 1, ela já está em produção, mas eu identifico ali no meio da produção, né, que eu vou precisar consumir mais um item nessa ordem que não está aí na lista de empenhos da ordem, vai ser o SFAV alternativo 2. Então eu preciso empenhar esse produto aqui diretamente na ordem. Eu venho aqui em funções especiais PCP, empenhar materiais. Então eu vou empenhar aqui o SFAV alternativo 2 diretamente nessa ordem, tá? Vou definir aqui, vou imaginar que eu vou precisar de 1 kg só aqui do meu SFAV alternativo, tá? Bom, aqui, pessoal, eu poderia marcar ele como alternativa aqui e escolher com um produto preferencial o meu SFAV. Ok, eu vou fazer assim aqui no nosso exemplo aqui na base de treinamento, mas isso aqui não é obrigatório, tá, para que eu utilize esse componente na ordem. Tá? Eu poderia simplesmente adicionar ele na ordem, empenhando aqui na ordem, requisitar ele para a ordem. E aí, depois que eu fizer esse processo aqui, o que vai acontecer é que quando esse consumo for escriturado, você vai ter que adicionar esse item aqui à sua lista de materiais padrão do bloco K, antes de gerar a escrituração do bloco K, para que o sistema consiga localizar, né, esse item lá na lista padrão. E se ele for um item alternativo, algum produto preferencial, você vai ter que definir ele como alternativo, algum produto preferencial da sua lista padrão bloco K. Porque é dessa forma que o sistema ele vai localizar ali o produto preferencial que vai ser escriturado no código do insumo que foi substituído na escrituração do bloco K. Ok? Vamos salvar esse empenho aqui, tá? Dessa forma. Então, salvando dessa forma aqui, agora eu tenho um novo produto empenhado na minha ordem. Se eu acessar aqui a tela ver empenhos, eu vou ver aqui que agora eu tenho empenhado nessa ordem de produção também o SFAV alternativa 2, tá aqui ele, tá, 1 kg, tá liberado.
Então a partir desse momento eu posso vir aqui, olha, requisições, vou requisitar os materiais para essa ordem, e aí vai aparecer aí como um material possível de ser requisitado, né, o meu SFAV alternativa 2. Né, já requisitei o SFAV, já requisitei o SFAV alternativa 1, agora eu vou requisitar o SFAV alternativa 2. Vou carregar aqui meus empenhos. Ok, está carregando aqui. Na verdade ele falou aqui que não tem empenhos, né? Deixa eu ver aqui como é que ficou o nosso empenho aqui na ordem. Tá, eu entendi o que aconteceu aqui, pessoal. Na verdade, a gente carregou esse empenho aqui, ele vinculado ao produto preferencial, né? E aí o meu produto preferencial, ele já está com o empenho encerrado, né? Então, quem comanda o status aqui é o meu produto preferencial, tá? No caso da ordem. Se eu tivesse empenhado esse material aqui sem selecionar um produto preferencial, a gente teria conseguido requisitar ele diretamente, tá? Eu posso editar ele aqui, olha, vamos editar esse SFAV alternativo 2, e aí eu não vou definir ele como um produto alternativo aqui ao meu produto preferencial, tá? Vou desmarcar aqui essa checkbox alternativo. Então vou empenhar ele diretamente na minha ordem, tá? Sem definir que ele é uma alternativa ao meu SFAV. Então ele fica assim, ó, na lista de empenhos. Ele fica como um empenho padrão aqui na minha lista de empenhos. Então agora se eu acessar novamente aqui a minha tela de requisições, né, vamos carregar novamente aqui os nossos empenhos. Então, ao carregar aqui os empenhos, agora eu só vou ver o SFAV alternativa 2, né, que foi o item que foi empenhado aí, adicional na ordem. Beleza, estou vendo aqui, então vou requisitar mais 1 kg aqui do meu SFAV alternativa 2 para essa ordem de produção. Vou salvar. Ok, meu produto foi requisitado para a ordem, né? Então ele vai ser escriturado aí no K235, né? E para o sistema escriturar o código do insumo que foi substituído lá no registro 0210, eu tenho duas alternativas aqui. Ou eu adiciono esse item na minha lista padrão lá do bloco K, ou adiciono ele como uma alternativa a um componente preferencial lá na minha lista padrão do bloco K, que foi até o que eu já fiz aqui, né? Então, se eu voltar lá na minha lista de materiais do aditivo para concreto granel, né, eu vou ver na minha lista de materiais padrão do bloco K que o SFAV alternativo 2 ele já está aqui como uma alternativa ao SFAV. Então eu já estou com a lista preparada, aqui no momento que eu fizer a escrituração do bloco K, o sistema já vai reconhecer que o SFAV alternativo 2 ele é uma alternativa ao SFAV. Ok, pessoal? Bom, como informar a perda normal na lista de materiais? A perda normal é a quantidade que se perde de insumo para se obter o produto resultante. A perda normal ela pode ser informada na adição do componente à lista de materiais. Os dois tipos de registro possíveis para a perda normal são informar o percentual de perda normal ou informar a quantidade de perda normal. Quando eu digo para informar o percentual de perda normal, né, eu informo o percentual, o sistema calcula a quantidade de perda normal e a quantidade necessária padrão. Como? Quantidade de perda normal é o percentual da perda vezes a quantidade necessária padrão, e a quantidade necessária padrão é a quantidade necessária teórica mais a quantidade de perda normal. Quando eu digo que eu quero informar a quantidade de perda normal, você informa a quantidade de perda normal e o sistema calcula percentual de perda normal e quantidade necessária padrão. Como? Percentual de perda normal é a mesma fórmula, né? Quantidade de perda normal dividido pela quantidade necessária padrão.
e quantidade necessária padrão também, a mesma fórmula, tá? Quantidade necessária teórica mais quantidade de perda normal. Atenção, perceba que o percentual de perda normal é calculado sobre a quantidade necessária padrão e não sobre a quantidade necessária teórica. Logo, o percentual de perda normal necessariamente deve ser menor do que 100%. Tá? Então podemos ver isso aqui na nossa base de treinamento. Aqui, por exemplo, o formol. Vou imaginar aqui que eu quero informar aqui um percentual de perda normal de 2% aqui para o meu formol. Então, o meu consumo de formol vai ser, nesse exemplo, 3,061224, tá? Considerando aí as 6 casas. Então, se eu tiver 2% de perda aqui nessa quantidade necessária padrão, a minha perda vai ser de 0,061224 e a minha quantidade necessária teórica é 3. Tá? Esse 2% aqui, esse valor aqui de perda normal equivale a 2% da minha quantidade necessária padrão. Outra forma de informar isso seria eu trocar aqui, olha, informar quantidade de perda normal, eu vou informar aqui para o sistema que eu vou perder, olha, 0,1 kg do formol. Tá? Então a minha quantidade necessária padrão vai ser 3,1 e meu percentual de perda normal vai ser 3,2258. Esse percentual aqui é obtido através da divisão da quantidade de perda normal pela quantidade necessária padrão. Tá? Esse percentual de perda normal aqui, ele nunca vai ser 100%. Tá? Se eu colocar aqui uma quantidade de perda normal absurda aqui, se eu perdesse aqui 100 kg de formol, por exemplo, a minha quantidade necessária padrão seria 103 kg, né? Então, eu vou consumir aqui 103 kg, eu vou perder 100 kg, então minha quantidade necessária teórica aí vai ser de 3 kg somente. Meu percentual de perda normal aqui vai ser de 97,0874. Ok, pessoal? Voltando aí para o nosso artigo, qual é a forma correta, né, de se definir o percentual de perda normal de um insumo? A perda normal refere-se à parte do insumo que não se transformou em produto resultante. Essa perda normal deve ser informada levando em consideração a eficiência do seu processo produtivo no consumo dos insumos. Caso existam variáveis no processo produtivo que possam influenciar na quantidade de perda, como temperatura, umidade do ar, etc., deverá ser informada a perda média. Atenção, não se caracteriza como perda normal fatos como inundações, perecimento por expiração de validade, deterioração e quaisquer outras situações que impliquem na diminuição da quantidade em estoque sem relação com o processo produtivo. Aqui cabe destacar algumas perguntas respondidas pela Receita Federal sobre essa questão. Então vamos a uma pergunta aqui, olha. Em fabricações em que há reações químicas, como o caso de fabricação de graxas, por conta do limite das especificações das matérias-primas e particularidades do controle do reator de fabricação, podemos ter rendimentos diferentes. Como informar no registro 0210, o campo 4, né, perda, quebra normal percentual do insumo componente, para se produzir uma unidade do item composto resultante? Resposta: no caso da existência de variáveis no processo produtivo que possam influenciar no consumo específico, o consumo específico padronizado e a perda normal percentual esperada serão médios. Tá? Então, nesse caso aqui, em que tem variáveis que podem impactar no consumo, a nossa recomendação é você pegar um período histórico, né, relevante, sei lá, 3 meses, 6 meses, 1 ano, e você avaliar qual foi a perda média desse insumo nesse período, e aí você informar essa perda média percentual na sua lista de materiais, porque ela já vai refletir as variações que podem acontecer, né, ao longo desse período, ao longo do ano, de acordo aí com as variáveis que podem impactar aí na perda desse insumo, ok? Outra pergunta, existe um limite máximo de divergência entre o consumo específico informado no registro 0210
e a quantidade realmente consumida, né, informada no registro K235, esta análise é feita por ordem de produção ou durante o período de apuração? Resposta: cabe ao contribuinte informar o consumo específico padronizado, registro 0210, previsto no projeto produto. Quanto às divergências admitidas entre o consumo específico real e o consumo específico padronizado e a forma de comparação por ordem de produção ou por período de apuração, são metodologias de auditoria fiscal que cabem somente ao fisco. Tá? Então, resumindo, a Receita Federal não informa como que ela faz a auditoria fiscal, né? Comparando a quantidade consumida real e a quantidade consumida padronizada lá no registro 0210, tá? Mas assim, o importante é que você defina, né, o seu percentual de perda real, né, de acordo com a eficiência do seu processo produtivo, preferencialmente considerando um período de apuração longo, né? Quanto maior for esse período de apuração, mais acurácia você vai ter, né? Mais precisão você vai ter no cálculo desse percentual de perda normal que você tem daquele insumo, né? Então, acho que o importante aqui é informar o seu percentual de acordo com a eficiência do seu processo produtivo e seguir em frente, tá? Normal assim, ao longo do tempo, o processo produtivo ele pode sofrer melhorias, né? E essas melhorias fazem com que essa perda até seja reduzida, né? Então, se o seu processo produtivo ele sofrer melhorias ao longo do tempo, a recomendação também é ajustar isso na sua lista de materiais, né? Reduzir essa perda, né? Imagina que hoje eu tenho uma perda de 5% de um determinado material lá no meu processo produtivo, e aí eu faço mudanças no meu processo produtivo e consigo ser mais eficiente, consigo reduzir essa perda para 2%, perder menos material. Então, a recomendação nesse caso é você revisar esse percentual de perda na sua lista de materiais que vai ser escriturada aí no registro 0210. Ok? Bom, aí por fim, como considerar a perda normal no cálculo da quantidade empenhada da ordem? Para considerar a perda normal no cálculo da quantidade empenhada da ordem, na tela de adição do componente à lista de materiais, basta selecionar a opção Sim no campo Considerar perda normal no cálculo da quantidade empenhada da ordem. Ao selecionar a opção Sim neste campo, ao gerar a ordem de produção, o sistema vai calcular a quantidade necessária de cada empenho da ordem, considerando a quantidade necessária padrão, ao invés da quantidade necessária teórica. Essa opção é interessante se você desejar que a perda normal seja prevista no consumo dos materiais apoiando o processo de compras. Tá? Então, esse campo ele fica aqui, olha, considerar perda normal no cálculo da quantidade empenhada da ordem. Você pode informar como sim ou como não. Ok? Se você informar como sim, nesse exemplo aqui, a quantidade necessária padrão que vai ser empenhada na ordem vai ser 103 kg, tá? Do formol, considerando a perda. Se você informar como não, a quantidade que vai ser empenhada vai ser de 3 kg, sem considerar a perda. Entretanto, é preciso ter atenção com a utilização dessa configuração, pois ela pode prejudicar a análise da quantidade consumida real versus quantidade consumida teórica na ordem de produção. Tá? Então, pode ser que você tenha alguns relatórios que você faça análise aí da quantidade consumida que foi real na ordem com a quantidade necessária empenhada, né, que é a quantidade necessária padrão do teu empenho. Se você passar a empenhar a perda, né, considerar a perda no seu empenho, isso pode prejudicar essa tua análise, tá? Então tem que tomar cuidado ao marcar esse campo como sim, tá? Geralmente os percentuais de perda eles são pequenos, né? Então geralmente esse percentual de perda acaba não atrapalhando aí o planejamento de compras. Se eu considerar a minha quantidade teórica no meu planejamento de compras, normalmente com os estoques de segurança que podem ser definidos, normalmente isso não vai atrapalhar o meu planejamento de compras, tá? A minha sugestão seria não marcar, tá? Deixar como não.
Em muitos casos eu vejo que isso pode confundir, né? Você enxergar já a quantidade empenhada da ordem considerando uma perda, isso pode confundir um pouco, porque nem sempre aquela perda vai ser verificada, né? Pode ser que no meu processo produtivo eu consiga fazer uma determinada ordem de produção sem perda, consiga trabalhar com a minha quantidade necessária teórica, né? Então só vou precisar requisitar a minha quantidade necessária teórica para a ordem de produção, ok? O valor padrão do campo, considerar perda normal no cálculo da quantidade empenhada da ordem, na tela de adição de componentes à lista de material, pode ser definido numa configuração geral, tá? Então, para você não se confundir aqui, né, com esse campo aqui, ora você marcar assim, ora você marcar como não, a gente criou uma configuração geral, que é você, nessa configuração geral, você pode definir o valor padrão para esse campo, tá? Então, o nome dessa configuração geral é essa aqui, olha. Considerar perda normal no cálculo da quantidade empenhada da ordem. É o valor padrão desse campo, né, na tela de criação e edição de componentes na lista de materiais. Vamos pesquisar essa configuração geral aqui no sistema. Vou usar aqui o Ctrl F, tá? Vou colar aqui um trecho aí do texto aí da configuração geral. O sistema já localizou aqui. Tá aqui, olha, valor padrão do campo, considerar perda normal no cálculo da quantidade empenhada da ordem na tela de criação e edição de componentes da lista de materiais. Aqui eu posso definir como sim ou como não.